mídia tem o poder de mostrar a realidade, mas ao mesmo tempo de omitir as coisas. Nós nos perguntamos se a mídia é parte do problema ou é parte da solução. A produção de mídia tinha que ter diversidade. Todo mundo tem que produzir mídia, o mundo inteiro tem que produzir mídia. Os meus conteúdos são um misto de tudo. É uma mistura. A humanidade está enfrentando uma nova era. A gente aprende jogando, a gente aprende no filme, a gente aprende no aplicativo, no documentário, filmando. O que é que nós vamos assistir? É uma mídia de qualidade. Vai ficar marcado para todas as nossas vidas. No momento em que a tecnologia contemporânea chega com força, fazendo convergir para um único meio todas as mensagens e os interesses desses processos se confundem com os do capital, passa a ser ainda mais fundamental pensar na valorização e defesa das vozes múltiplas e individuais. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Multirio, e em parceria ao Mídia Ativa, declara aberta a 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes. A 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes, que nós realizamos pelo trabalho da Multirio, com vários parceiros, principalmente os parceiros latino-americanos, mas também os europeus, os americanos, os asiáticos. Foi um evento muito especial, nunca mais houve outro tão importante quanto o realizado no Rio de Janeiro. A proposta era dividir cada dia em uma temática que contemplasse a questão da produção, do financiamento, da responsabilidade dos governos de legislarem e apoiarem a criação de mídia para crianças e adolescentes, respeitando o papel dos pesquisadores e dos produtores de mídia e respeitando sempre as famílias na sua imensa diversidade. Da revolução que está acontecendo nas tecnologias de informação e comunicação. Você pensa, o celular surgiu faz 10 anos, agora o celular já junta internet, e-mail. Como é que a gente ensina as nossas crianças a olhar para o mundo, a observar as coisas? Porque a tendência da televisão e do ritmo da televisão é uma linguagem altamente comercial, onde todas as coisas têm que ser passadas no menor tempo possível. E isso, às vezes, faz com que naturalmente você induza um olhar que perca a relação de contemplação e de observação da vida, da natureza. Ao mesmo tempo que a gente tinha a cúpula dos especialistas, dos políticos, dos produtores, dos professores, dos adultos e pesquisadores, nós tínhamos a cúpula dos adolescentes. A gente queria ouvir deles quais eram as expectativas deles em relação a um encontro dessa natureza, pensando neles agora e pensando no futuro. We propose that we still stay in our TV workshop, radio workshop, whatever workshop you are in, but we will only stay in the groups not to come up with production or like scripts or TV 1-minute videos or whatsoever, but instead we will be in our groups to discuss issues that involve children and media. Tinha um desafio enorme, mas acho que faz parte um pouco da tradição da Multirio, imaginar que as coisas todas são possíveis sim. Hay muchas experiencias buenas de niños y adolescentes. Nosotros, los que estamos aquí, estamos elegidos porque hemos hecho buenas cosas en medios para niños y adolescentes y no las conocemos. Entonces, tenemos que tener gente aqui en los paneles. Então, a equipe que foi decidida lá dentro, a equipe de produção, a equipe de entrevista, não pode parar. Não é só o programa e acabou. Então, todo tempo a gente tem que pegar matéria. Uma das coisas que me marcaram muito foi a preparação. Então, a gente teve dentro da organização, né, da onde eu participava, conversas sobre
as mídias, né, o que a gente achava. Então a gente fez muita análise de mídia, eu nem sabia que tinha esse nome, mas de por que a gente consome, como a gente consome, quais são os efeitos daquilo que a gente via na TV aberta, que era a principal fonte de informação que a gente tinha na época. E a gente tinha uma missão muito clara ali, que era participar dos eixos de trabalho e fazer o máximo esforço possível para contribuir nessa perspectiva que a gente estava entendendo que era única, assim, e muito valorável, né? Nós somos jovens, produzindo para jovens, e isso precisa chegar às grandes produtoras, às grandes emissoras, né? Então eu acho que eu era essa menina que queria muito falar ao mundo, que tinha muitas coisas para dizer e estava se apropriando de toda e qualquer oportunidade para que isso acontecesse. O que importa é você fazer o fato de você estar fazendo ou a qualidade que você está fazendo. Todo mundo tem que produzir mídia, o mundo inteiro tem que produzir mídia. A cúpula de mídia para crianças e adolescentes, mídia de todos, mídia para todos, que é o tema central, foi criada para atingir o mundo inteiro. A produção de mídia tinha que ter diversidade. Una América, nuestra América, de todos por... O nosso compromisso também era o de escrever as cartas do Rio de Janeiro, as cartas dos adolescentes e a dos adultos. Essas cartas do Rio de Janeiro diziam respeito a desejos, tanto de crianças e adolescentes quanto nossos, de profissionais e especialistas da área, desejos que se transformassem em políticas públicas. O mundo e os meios de comunicação de massa que o refletem e o moldam está numa encruzilhada. Guerras e ódio, pobreza e desigualdade lançam uma sombra sobre nosso futuro coletivo. Nós nos perguntamos se a mídia é parte do problema ou é parte da solução. A nossa resposta é que ela é ambos. Temos a responsabilidade de alertar os governos de que, antes de globalizar o nosso discurso, temos de globalizar o acesso à informação. Foi um marco histórico que teve consequências positivas até hoje, porque de lá para cá a gente teve uma geração de pessoas trabalhando educomunicação, por exemplo, mídias para a infância, um trabalho de produção de conhecimento também para entender quais os desafios, né, até de artigos científicos, para pensar criticamente e informar as políticas públicas que vieram a partir daí. Uma comunicação que tem trabalhado de forma cada vez mais individualizada, pensando sem mediação. É preciso repensar esses parâmetros de como fazer mídia de qualidade para criança e adolescente nesse mundo conectado com a participação de crianças e adolescentes. Acho que a primeira imagem que me vem à cabeça é como a gente evoluiu em termos tecnológicos, né, de maneira estrondosa nesses últimos 20 anos, mas ainda há muito para fazer em termos de apropriação, uso, qualificação. Produção de conteúdo para crianças e adolescentes com a revolução digital, com o advento digital, com certeza mudou, enfim, em vários aspectos. Mas eu destacaria o fato de que o acesso que as crianças têm a esse universo de conteúdo, de linguagens, de atores sociais, de práticas, enfim, tudo isso aumentou demais o repertório das crianças, né? Elas passaram a acessar um universo muito mais amplo. E isso também trouxe um universo mais amplo de interlocutores. E isso faz com que quem produz conteúdo voltado para as crianças também tenha que ampliar e complexificar
esse conteúdo. Na questão do conteúdo em si, né, os desafios da própria criação, eu acho que passa muito por esse momento que a gente vive, né, da criança estar em vários lugares, das redes sociais, do YouTube, né, dos streamings, né. A gente tem um cenário aí muito diferente, né, do que era, né, há 20 anos atrás, de onde está essa criança e do que ela gosta. As crianças hoje estão acostumadas a assistir vídeos mais curtos, vídeos muito agitados, com uma edição muito rápida. E aí, pensando na produção da TV, né, e até do streaming, né, que né, é um espelho da TV, né, a gente tem que fazer essa corrida para se adaptar, né, para esses conteúdos que as crianças estão mais acostumadas, mas ao mesmo tempo não é só copiar o que está sendo feito na internet, né? A televisão atua como elemento compensatório e isso aparece absolutamente com total claridade, de que a televisão é como sonhar despierto. Es la compensación de lo que falta. La función del sueño desde el psicoanálisis, la función onírica, es compensatoria. Em realidade, é preciso entender que a humanidade está enfrentando uma nova era. É natural, quer dizer, que essas mídias elas reorganizem a nossa capacidade cognitiva e, consequentemente, a nossa neuroplasticidade. Evidentemente que nós temos mudanças muito dramáticas da nossa atenção, da retenção da informação, né, da produção dessa informação e, consequentemente, também, quer dizer, da maneira como nós organizamos essa informação no mundo. Isso tem aspectos positivos e negativos. Em termos de neuroplasticidade, é óbvio que, por exemplo, o nosso cérebro ele está processando a informação de maneira muito mais rápida. Mas é importante nós entendermos que essa rapidez no processamento da informação ela não se consubstancia numa qualidade dessa informação. O cérebro humano não é preparado para lidar com a quantidade avassaladora de informação disponibilizada por essas mídias. O que acontece? O que essas mídias proporcionam no nosso cérebro é uma agilidade mental maior. Então a gente consegue saltar de um canal para o outro. Então, qual é o prejuízo que isso traz para nós? Eu consigo lidar com muito mais informação, mas justamente com uma qualidade pior em termos de atenção. Se a gente transporta esse raciocínio para hoje o nosso ambiente, o nosso ecossistema digital, onde temos telefones celulares, tablets à nossa disposição, né, todos eles com notificações o tempo todo, eles são desenhados para isso, o design dessas interfaces, ela é feita para isto, ela é feita para justamente engajar a atenção do consumidor, ou engajar a atenção do usuário. É óbvio que o grande impacto que nós percebemos é a perda da qualidade do processamento dessa informação e, consequentemente, a perda de concentração, de foco dessa atenção. Há 20 anos atrás, né, as crianças estavam lá na TV, né, estavam assistindo TV, jogando videogame ali na TV também. Hoje, né, as crianças estão na TV, estão no celular, estão no tablet, né, mesmo a forma de assistir TV mudou, né? Elas não estão ali assistindo a TV aberta ou um canal de TV por assinatura, né? Também ainda estão, mas também estão assistindo o YouTube na TV, o YouTube no celular, o YouTube no tablet, estão nas redes sociais. O que você mais gosta de ver nas redes sociais? Tem algum tipo de conteúdo que acha mais interessante ou divertido? TikTok, jogos, desenhos, filmes, e é isso. Eu gosto de ver filmes, desenhos, influencers falando como se usa o celular melhor nas configurações. Nas redes sociais eu gosto de saber das fofocas mesmo, tipo... tipo assim, eu deixo filme e série pra Netflix. Os meus conteúdos são um misto de tudo. É uma mistura. Tem conteúdo de jogo, tem conteúdo de bate-papo, tem conteúdo de brincadeira, tem o conteúdo da educação. Então, tudo é uma forma de você dosar. É sempre um desafio porque a gente está sempre correndo atrás do que está acontecendo, né? As crianças estão no YouTube, então vamos fazer uma live no YouTube para elas interagirem nos comentários. E aí, de repente, não tem mais comentário no YouTube. Aí tem que mudar tudo. Aí a gente pensa, então vamos botar o comentário no Instagram. No ano seguinte, as crianças não estão mais no Instagram, estão no TikTok. Então, o que a gente faz no TikTok? Dá para fazer a live no TikTok. Para a Unesco, esta quarta cúpula tem papel importante a cumprir no debate da questão fundamental, que é como conciliar a necessidade de programas de qualidade que oferecem entretenimento e conteúdo
obtenham grande audiência e atendam aos interesses de anunciantes. A questão do financiamento também é um desafio que a gente encontra, porque tem, né, a lei da propaganda para criança, e aí a gente acaba tendo alguns desafios aí de conseguir, né, uma marca que queira se associar aos produtos, porque tem uma série de limitações. E é claro que essa lei é importantíssima, né, para proteger as crianças, mas gera esses desafios também, né? We see the decline of mass media in the United States as we speak. The mass media is having a difficult time selling advertising. They do not know why people are not watching. They've done many studies. They try to blame it on the internet, whatever. But what I know is they do not show our authentic, diverse voice. Quando a gente pensa na época da quarta cúpula de mídia, é impossível não reconhecer que tem um viés de democratização e de diversificação identitária, inclusive, da produção e da distribuição de conteúdo e, portanto, do conteúdo que vai chegar às pessoas. Com a emergência da internet, dos podcasts, a gente vê os povos indígenas, os grupos indígenas conseguindo fazer uma comunicação sobre seu modo de viver, sobre sua cultura, difundindo e criando grande esperança e grande fascínio, muitas vezes, pela cultura indígena em quem não tinha oportunidade de conhecer a fundo. Quando nós temos, por exemplo, micro-influenciadores de comunidades retratando o seu cotidiano no dia a dia, das comunidades, contrastando com o entendimento chamado dito presente nas mídias tradicionais, isso é de uma valia enorme. Nós temos vários coletivos hoje em dia, aqui quando a gente fala do Rio de Janeiro, nas comunidades cariocas, produzindo essa informação. Então isso tem um papel muito importante, isso dá representatividade, isso dá expressão, isso dá voz. E essas vozes precisam ser ouvidas. A gente tem coletivos, por exemplo, na Maré, São Gonçalo, Niterói, na Pavuna, que se a gente fosse tratar eles como um território, a gente teria que tratar como território de juventude, porque a primeira questão que os aproxima é serem jovens, mas você tem questões muito específicas de cada território desse. Então você tem, por exemplo, a violência na Pavuna, ou em São Gonçalo, ou na Maré, ou em Niterói, mas elas atuam de forma diferente. Então você tem pautas diferentes, continuam produzindo sobre autoproteção, sobre cultura ou sobre outro tema relevante, mas com perspectivas diferentes. Você pode descobrir um pouco sobre o mundo do cinema e da filmagem. Eu fiz um pouco de tudo. Eu gravei, eu direcionei o filme e também participei. A gente contou sobre a vida dos adolescentes na Penha. A gente contou um pouco sobre como era antigamente, como nossos pais viveram aqui. A gente quis expressar uma Penha diferente, de um jeito que nós dessa nova geração não tinha visto antes. E a gente tem uma segunda camada, né, que é o efeito jogador de futebol, eu acho, né, que as redes sociais trouxeram. Então, alguns jovens sonham em ser influencer, eles nem sabem de quê. A internet doméstica chega, né, nas casas, sobretudo no norte global, nos Estados Unidos, né, no final dos anos 90, a criança continua institucionalizada, ela continua prioritariamente nesses espaços, na casa e na escola. Mas quando ela começa a ter acesso aí, no início do século XXI, aos meios digitais, né, e ela começa a produzir imagens também, ela começa a não só ver o mundo como ela via na televisão, mas ela começa também a narrar o mundo, ela começa a mostrar o mundo dela, a criança, ela passa a ser mais vista na sociedade. A gente estava acostumada a ver a criança no parquinho, na escola, com a família, e a gente começa a ver um monte de vídeo de criança mostrando carro, mostrando maquiagem, mostrando roupa, mostrando viagem, mostrando seu dia a dia, fazendo tour. A gente começa a ver a criança em espaços que a gente não está acostumado. E isso impacta o nosso imaginário. Causa um certo estranhamento, como se ela estivesse fora do lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, começa a ensinar a gente a construir novos imaginários. E esses novos imaginários é que vão afetar a nossa compreensão do que é infância. Quando eu era menor, eu queria ser um YouTube famoso. E
queria pegar Todos nós já de qualquer jeito uma placa e botar no meu quarto. Só que aí eu fui, criei, perdi o canal, fiquei triste, magoei. Mas nesse canal só tinha uns 3 seguidores. Eu, minha mãe e minha avó. Mas eu me sentia super famoso. Eu falava pra todo mundo, caraca, eu criei um canal. Porque, tipo assim, não existe público melhor que a sua família, entendeu? Quando eu era menor, eu gravava muito vídeo sobre as notícias, né? E eu sou nascida e criada numa comunidade, né? Da Zona Oeste. E eu sempre gravava vídeo sobre as notícias da comunidade. Gravava vídeo sobre política também. E fora os vídeos de tutoriais também, né? Na Declaração de Direitos Humanos, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem artigos específicos, né? Artigo 19, artigo 12, que falam sobre o direito à comunicação, a importância de acesso numa linguagem compreensível, numa linguagem amigável para crianças e adolescentes, ao conteúdo gerado, né, pelos meios de comunicação. Crianças e adolescentes devem expressar seu ponto de vista, sua perspectiva sobre as questões do mundo, né? Então, o Unicef vem trabalhando nessa linha de fomentar a participação de adolescentes. No caso das crianças, é claro que isso pode ser feito de uma maneira mais lúdica. No caso dos adolescentes, que já têm uma maturidade, né, de expressão, uma capacidade de abstração, podem falar sobre suas questões. Então, a gente tem adolescentes falando sobre mudanças climáticas, sobre empoderamento de meninas, sobre enfrentamento ao racismo. Eu acho interessante também falar sobre a arte e a cultura no Brasil. Porque o que acontece? Hoje em dia, muitos lugares como cinema, teatros, estão desaparecendo para criar farmácias, shopping. Cara... Então, pessoal, agora a gente vai começar a gravar. Então, por favor, faça um silêncio para facilitar meu trabalho aqui. Tá. 1, 2, 3. Olá, sejam bem-vindos à Web Rádio Fala Madrid. Que los jóvenes y los adolescentes son los principales consumidores, no solo de productos comunicacionales, de mensajes televisivos, sino también de los bienes publicitados en la televisión. Entonces hay una apelación muy fuerte. Esse exercício de participação, ele está se chocando com outro direito que as crianças têm, o de proteção. Então, no momento em que a gente abre o espaço para que eles entrem, para que eles falem, para que eles mostrem, a gente começa a perceber e descobrir uma série de outras violações. E aí a gente choca o direito de participação com o de proteção. Eles não deveriam se chocar, eles devem andar juntos. E esse é um problema da nossa, uma problemática que a nossa sociedade precisa enfrentar. Porque a gente começa a ver as crianças sofrendo superexposição, situações vexatórias, que ferem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, exploração comercial. Elas sofrem também esse assédio como intermediárias comerciais, uma série de marcas, empresas assediando, procurando para que elas vendam, para que elas promovam produtos e marcas. São vários os impactos possíveis desse tipo de comportamento antiético, abusivo e ilegal por parte dos vários players, né? Acho que um deles tem a ver com uma perspectiva um pouco mais subjetiva, porque quando a gente fala em conteúdos que estão para além dessa publicidade, né? Se a gente pensa hoje num modo de ser, né, dessa atuação de influenciadores, por exemplo, nas redes sociais, podendo impactar as crianças não só a partir da transmissão de uma publicidade velada, mas muitas vezes por meio de comportamentos que estimulam uma perspectiva consumista, uma perspectiva individualista, né? Cada vez mais crianças e adolescentes viciados, né, em produtos e serviços digitais que são desenhados para que fiquem viciados de fato e, como consequência, um acesso muito menor ao que está no seu entorno do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista real, vamos dizer assim. Otro tema que ha salido aquí siempre, que por esto al principio lo he comentado, es la calidad. Pero no solo la calidad de los productos, no solo son productos, son creaciones, son casi actos, como decía ellos, no solo propositivos, son evocaciones. Y entonces han de ser por esto, han de formar valores, han de educar en conocimiento, en ciencia, en arte. Lo que decía Paulo Freire, vuestro Paulo Freire, han de educar en la utopía, en los sueños.
A ideia é que, ao longo dos nossos encontros, a gente vá descobrindo essa maneira de fazer para que vocês pensem numa história a ser contada com o celular de vocês. As pessoas falam assim, por que você escolheu o tema Vacaria, sendo que tem muitos outros lugares para você gravar, lugares bonitos? Eu falei, ué, mas a Vacaria também é bonita. A Vacaria tem um potencial, tem uma coisa lá de bom que vocês não sabem. Gente, a gente já tá aqui, ó, na subida da Vacaria. Aqui, a gente vai mostrar um pouco sobre, né, a caminhada das pessoas. Acho que a gente falar com a Aline seria uma ótima ideia, porque ela é professora de inglês e ela indicaria músicas internacionais, assim, né, com significado bom. A gente tem que tomar muito cuidado com o significado, principalmente das músicas que a gente posta no Instagram da escola. Eu gosto de dizer que hoje ser educado mediaticamente ou alfabetizado mediaticamente não é mais uma vantagem, é uma necessidade básica. A gente precisa olhar essa questão de uma forma muito, um olhar muito atento, porque hoje todas as nossas relações são mediadas pela tecnologia, são mediadas por telas, são mediadas pelo ambiente informacional e midiático. Então, a educação midiática, ela vem com esse objetivo de fazer com que o cidadão, e quanto mais jovem, melhor, aprenda a acessar um conteúdo, a saber diferenciar esse conteúdo, a saber identificar a causa, o motivo, o propósito da informação que chega até nós, seja em qualquer ambiente, de qualquer meio, e faz também com que esse jovem tenha, né, um poder de se comunicar melhor, de saber aproveitar as ferramentas existentes para a sua autoexpressão e para o seu protagonismo. Na Multirio, a gente tem inúmeras iniciativas de letramento midiático, mas eu destaco o Andar, que é a agência de notícia dos alunos da rede, que ela tem uma característica e é concebida como uma prática pedagógica de letramento midiático e de desenvolvimento socioemocional. Então, a gente tem uma transformação desses jovens repórteres, né, dessas crianças, não apenas na compreensão dos meios, né, na leitura de uma notícia, na identificação de uma notícia, mas a gente também tem toda uma transformação a partir disso comportamental. Então, ela é uma disciplina e faz parte do currículo carioca. Quando você conhece uma criança, logo na primeira semana da implementação do projeto, e ela vai aprendendo a lidar com os meios, ela vai produzindo conteúdo, refletindo sobre sua produção de conteúdo, refletindo sobre como distribuir isso e o compromisso que ela tem com a sua audiência. Quando você conhece essa criança já nos primeiros dias e no fim do ano, você vê um ser humano de uma formação integral que dentro do seu desenvolvimento socioemocional, dentro do momento que ele consegue lidar com as frustrações, que ele consegue administrar suas emoções, ele é muito mais competente para lidar com as mídias e com as informações. Então, pessoal, a gente vai falar do assunto dessa semana, que se trata da querida autoestima. Mas o que é autoestima, Gabi? Bom, Sabrina, a estima já é como uma opinião sobre alguém ou até mesmo uma apreciação por alguém. Sendo assim, a autoestima é a mesma coisa, só que de si mesmo. Gabi, você sabe da responsabilidade que você tem quando você fala nesse microfone? Eu sei, e tipo, na vida tudo tem uma responsabilidade, então isso é só o começo, é bom a gente aprender desde nova. A gente costuma tratar muito sobre assuntos diversos, de racismo à homofobia. A gente de vários diversos. É diverso. Nos nossos projetos a gente fala também sobre ambientação. A gente fala de diversos assuntos, diversas formas, assuntos engraçados, assuntos sérios, assuntos tristes, assuntos felizes. Mídia de qualidade para crianças e adolescentes é a que é capaz de envolver crianças e adolescentes desde o seu pensamento, o seu design, assim, do seu desenho, pensando que são pessoas que estão em fase de desenvolvimento, que tenham uma linguagem diversa, que respeite, celebre a diversidade regional, que ajude crianças e adolescentes a desenvolverem processos de resiliência, de conhecimento, de senso crítico. Para mim, mídia de qualidade é uma mídia que não passa informações falsas. No caso, fake news. Porque eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento tanto da sociedade, tanto o nosso, né? Que a gente absorve uma informação
e fica na nossa cabeça. Então a gente acha que aquela informação tá certa e acaba estando errada. E pra mim, Pra mim, mídia de qualidade é uma forma rápida de chegar nas pessoas. Para mim, a mídia de qualidade é algo que nos inspire e que nos eduque. Nos inspire a, sei lá, a ser alguém melhor do que a gente já é. Alguém que vai se superar cada dia mais. Tem uma coisa que você possa também tirar lições, como também através da forma divertida, do entretenimento, mas também através da forma da educação. É algo que tá, digamos que, ensinando ao mesmo tempo, brincando com você. We are here today because each and every one of us care for the future and we demand for high quality in media. Nesse exercício de futurologia, eu acho que a questão não vai ser a mídia, né? A questão vai ser, o centro da atenção vai ser a experiência de aprendizagem. E ela pode ser uma experiência com ou sem espaço, com ou sem mídia, com ou sem som, com óculos de realidade aumentada. Então a mídia vai dar espaço, o pensamento sobre mídia vai ser sobreposto num pensamento sobre a experiência dessa pessoa num processo de aprendizagem. Porque nossa mente está se expandindo de uma forma, com toda a experiência que a gente tem de estímulos midiáticos, que as paredes não vão mais dar conta disso. A gente não pode perder essa oportunidade que está aí, que está posta, de atuar de forma proativa para que mais pessoas possam, de fato, serem educadas midiaticamente e possam participar ativamente do ambiente informacional e democrático, com ética, com responsabilidade e exercendo principalmente, né, o seu direito fundamental à liberdade de expressão. Que essas mídias sejam impulsionadoras de um grande movimento de diálogo, de empatia, de presença, né? Presença num espaço e num território no qual a gente possa fazer a diferença. O desafio que é posto é a gente olhar para a mídia não como algo isolado, não como um produto isolado, e sim fruto de um processo de pensamento e que, ao fim, o que a gente tem que olhar é a experiência que é dada, né? A experiência do aluno, o aprendizado, a experiência da diversidade, do respeito ao outro, né? É recuperar laços em sala de aula, laços de confiança, que se transmitem também na família, que se transmitem em uma comunidade como um todo. Então, a mídia ela tem essa função e, acima de tudo, o pensamento sobre a mídia é o mais importante quando a gente tem uma visão de futuro, né? Como as mídias serão realmente catalisadoras de uma experiência mais saudável, mais humana e mais amorosa um com o outro. Então a mídia tem um poder de mostrar a realidade. O que é que nós vamos assistir? É uma mídia de qualidade. Vai ficar marcado para todas as nossas vidas.